Enquanto Goku e Gohan travavam uma intensa luta entre pai e filho, os mais fortes do universo, do outro lado da galáxia Frieza, tramava seus planos para o já prometido reencontro de Frieza Black com Goku e Vegeta. A maioria das pessoas que não leem o mangá de Dragon Ball Super, e até as que leram, não sabem que algumas páginas bônus foram vazadas um tempo atrás, detalhando quais eram os planos de Frieza, enquanto Goku e Vegeta estavam lutando nas sagas de Dragon Ball, como a saga Moro e saga Granola. Frieza estava sumido, e muitos pensavam que ele simplesmente não estava fazendo nada, e que o mangá também não havia detalhado isso. Mas na verdade, o mangá detalhou, porém foi um mangá bônus pouquíssimo divulgado e extremamente raro. Nessas páginas, por exemplo, podemos ver um capanga de Frieza chamando por ele. O capanga fala que aparentemente os prisioneiros da Patrulha Galáctica estavam devastando o planeta que era o próximo alvo de Frieza. Frieza então responde para evitar conflito sem sentido, porque agora eles simplesmente precisavam passar para o próximo planeta, e que nada de bom poderia vir da mistura com criminosos. E essa foi literalmente a melhor decisão que Frieza poderia ter feito, porque neste próximo planeta ele simplesmente encontrou uma sala do tempo onde foi capaz de treinar por 10 anos. Nesse intervalo de tempo, superou facilmente Goku com seu instinto superior mais forte, o atual instinto superior, e Vegeta com o seu ego superior. Mas com Goku, Vegeta, Gohan e Broly treinando fortemente no planeta de Bills, como Frieza conseguiria lidar com tudo isso? Será que Frieza Black já é o suficiente para derrotar todos de uma vez? Embora não tenhamos uma resposta definitiva em relação a isso, porque o combate entre eles ainda não começou, dando início à tão esperada nova saga do mangá de Dragon Ball Super, talvez essa pergunta não seja a pergunta certa. Talvez a pergunta certa seja: Frieza lutará sozinho? E para isso, precisamos voltar na última aparição de Frieza, até mesmo antes disso, que aconteceu no filme Dragon Ball Super Broly. Em Dragon Ball Super Broly, a intenção de Frieza era encontrar um companheiro para que ele pudesse lutar junto, e ele fala isso abertamente no filme. Então foi uma descoberta afortunada. No planeta Vampa, a equipe de Frieza encontrou simplesmente Broly. Frieza usou o Broly para lutar contra Goku e Vegeta, e o filme deixa implícito que o companheiro que Frieza queria poderia ser Broly, mas acabou não dando certo. Então quem seria o companheiro de Frieza que o anime de Dragon Ball Super prometeu? Isso pode estar na nossa cara e ainda não termos percebido, porque uma fonte oficial divulgou um desenho extremamente curioso pouco tempo antes do lançamento destes últimos capítulos de Dragon Ball Super no mangá. O cidadão em questão se chama Toyotaro, atual autor de Dragon Ball Super. Toyotaro explica que fez os designs dos cerealenses, além de ter criado várias outras coisas da história. Além disso, sabemos que Toyotaro fez o visual de alguns deuses da destruição, além de algumas histórias por trás dos deuses. Toyotaro comentou que gostaria de fazer um romance entre Margarita, a anjo do Universo 11, com Belmod, o deus do Universo 11, mas na época Akira Toriyama não aprovou. Então vemos que Toyotaro sempre deu ideias para a história, e agora tem liberdade total para desenvolvê-las. Sendo assim, podemos ver que ele tem grande importância na direção da série. Sendo assim, vamos à ilustração. A ilustração se trata simplesmente de um antigo conhecido dos filmes de Dragon Ball, Cooler. Sim, Cooler. Na minha opinião, é um dos melhores vilões dos filmes antigos de Dragon Ball, e nessa ilustração podemos vê-lo de uma forma muito interessante. Além da ilustração, Toyotaro fez um comentário sobre ela, onde fala que Cooler é um dos personagens preferidos dele dos vilões dos filmes antigos. E comumente, antes de algum elemento chegar no Dragon Ball Super canônico, Toyotaro publica uma ilustração um pouquinho antes. Um fato que pode ser observado e que colabora muito para essa hipótese é a metodologia utilizada pelo produtor atual de Dragon Ball Super, Akio Iyoko, que é o diretor da franquia atualmente. O sistema de produção dele atualmente é baseado em reaproveitar elementos gigantescos do passado de Dragon Ball e reformulá-los para trazê-los com glória novamente. Um grande exemplo disso é o próprio Broly, que teve uma história totalmente repaginada e ficou muito melhor. Gogeta é outro elemento, Bardock também é outro elemento, mas Bardock tem mais a ver com o mangá. Já Yoko é uma pessoa que faz mais coisas relacionadas ao anime. Além do Bardock, Toyotaro também canonizou alguns personagens dos jogos de Dragon Ball, soldados de Frieza que aparecem no Budokai Tenkaichi 3, por exemplo, que nunca tinham aparecido de forma canônica, e Toyotaro foi responsável por canonizá-los.
E essa ilustração pode ser um indício de que o companheiro que Frieza tanto queria pode ser simplesmente seu irmão Cooler. E você pode pensar, então como encaixaria um Cooler, sendo que o nível de poder dele é extremamente inferior ao nível atual? Afinal, ele apanha para o Goku Super Saiyajin. Muitas pessoas fazem esse tipo de comentário e eu penso, parece até que vocês não estão vendo Dragon Ball Super atualmente. Eles simplesmente conseguem forçar qualquer coisa no roteiro por um propósito. O próprio Gohan Beast apareceu com o Gohan pouquíssimo treinado, isso porque eles precisavam de maneira rápida evoluir o poder do Gohan para que ele pudesse ser útil numa próxima saga. Claro que ele poderia fazer uma mudança gradual, mas repararam o enorme hype do filme do Gohan e resolveram não só adaptar para o mangá, algo estranho que geralmente é o inverso, adaptam comumente do mangá para o anime, mas adaptaram agora de um filme para um mangá. Diferente do filme do Broly, que não teve adaptação, teve apenas outro capítulo bônus que retratou um pouco sobre isso. E o motivo de terem feito isso foi por conta do enorme sucesso do filme Dragon Ball Super Super Hero, que bateu recordes e foi o filme de Dragon Ball com a maior bilheteria nos Estados Unidos. Ou seja, eles lucraram bastante em dólar. Como eles viram que tudo compensou, quiseram trazer o Gohan que estava extremamente hypado para o mangá. Mas como eles iriam fazer isso se o Gohan estava muito mais fraco que Goku e Vegeta? Não daria graça. Simplesmente Bardock, por exemplo, foi trazido de volta, mas por meio de flashbacks, porque trazer ele de volta literalmente não faria sentido, porque ele está muito fraco em comparação aos níveis de poder atuais. Gohan também, porém um pouco menos, e apesar da evolução dele ser forçada, foi bem menos forçada do que uma evolução de Bardock, por exemplo. Então preferiram forçar por artifício de roteiro do que fazer de uma forma coerente. No caso do Cooler, exatamente a mesma coisa. Podem manipular o poder dele à vontade, assim como manipularam o poder do Broly. Vocês se lembram que no filme antigo, o Broly não dava conta nem do Super Saiyajin 3, e no mangá ele só precisou do Super Saiyajin para bater de frente com o Gogeta Super Saiyajin Blue Evolution? Exato, no mangá não existe Broly lendário, Broly Berserker. Tem Broly Super Saiyajin. Broly Super Saiyajin fez tudo isso. Ou seja, forçaram muito o poder de um personagem antigo para os dias atuais. A mesma coisa poderia ser com Cooler, que pode não só ter a transformação Black, assim como Frieza, como ter uma transformação inédita da raça dele. Afinal, a raça Frieza, assim como a raça Saiyajin, é uma raça que manifesta poder por meio de transformações. Eles precisam se transformar para acessar um novo nível de poder que a forma base não conseguiria acessar sozinha. Tendo isso em vista, teríamos uma dupla Cooler e Frieza para rivalizar com o quarteto Goku, Vegeta, Broly e Gohan. Mas será que Frieza já está sabendo da batalha entre Gohan e Goku? Sim, Frieza está sabendo, porque assim como Goku sentiu lá do planeta do Bills, muito longe, um dos lugares mais longe do universo, o Ki do Gohan Bestial, Frieza também tem a habilidade de sentir Ki, assim como Goku. E agora não tem só uma batalha de Gohan Bestial, mas sim Gohan Bestial contra Goku no instinto superior, algo realmente além. Sendo assim, Frieza está ciente da batalha que está acontecendo e seus planos serão desenrolados com base em tudo isso, dando início a uma nova saga de Dragon Ball Super, provavelmente a saga final do Frieza. Sim, na minha opinião, Frieza não vai voltar mais e podemos nos despedir de um dos maiores vilões, se não o maior vilão da história de todos os animes. O personagem que inspirou diversos vilões e quando você olha, nunca consegue imaginar ele se tornando bom. Frieza é a personificação do que é ser um bom vilão, mas até o melhor dos vilões pode saturar, e Frieza é um personagem que está ficando saturado. Então, trazê-lo como vilão agora pode ser a última vez que Frieza é trazido como vilão. Mas trazer Frieza como vilão em uma nova saga de mangá seria a melhor finalização para ele? Na minha opinião, não. Na minha opinião, a melhor finalização para Frieza seria sim com um filme de Black Frieza, porque Frieza sempre leva todo mundo para o cinema. E apesar de já ter tido o foco no filme Ressurreição do F, dessa vez não seria o renascimento e sim o último ato de Frieza, onde ele poderia ser derrotado por qualquer personagem, seja Broly para vingar Paragus, seja Vegeta para vingar-se pelo planeta Vegeta, Goku pelo mesmo motivo, ou também pelo motivo mais forte do mundo, chamado protagonismo, ou até mesmo Gohan. Afinal, Frieza odeia Gohan. Inclusive, vocês devem lembrar que Frieza vê Gohan como uma criança mimada. Por que Frieza vê Gohan dessa maneira? Porque Gohan já bateu no Frieza lá em Namekusei quando ele era apenas uma criança.
uma das maiores humilhações da vida de Frieza. Quando Frieza veio em seu renascimento, ele viu Gohan, só que de um jeito muito mais fraco. A maioria dos fãs de Dragon Ball não esperava que, a essa altura do campeonato, Gohan, que sempre foi o maior prodígio de Dragon Ball, claramente o sucessor de Goku, e na saga Cell, onde Dragon Ball Z teoricamente deveria ter acabado, era o mais poderoso de todos, simplesmente ser humilhado daquela maneira. Era completamente inconcebível, e pode ser que Gohan seja o responsável por derrotar Frieza definitivamente. Mas será que a derrota definitiva de Frieza seria o único caminho para o personagem? Na minha opinião, não. Eu vou explicar um outro caminho que seria muito interessante para poder utilizar Frieza em sagas futuras e que, na minha opinião, funcionaria até melhor, embora não sabemos se o mangá vai se encaminhar para isso. Como quando vemos exemplos de outros animes, grandes vilões podem se tornar aliados ou pelo menos personagens neutros. Um exemplo interessante, principalmente para quem já assistiu o anime Naruto, é o Orochimaru. Para quem não sabe, Orochimaru é o principal vilão do Naruto clássico e, na minha opinião, é o melhor vilão de Naruto. Na minha opinião, também deveria ter sido o vilão final, e ele é um personagem bem similar ao Frieza. A gente não consegue imaginar nunca o Orochimaru se tornando bom. Mesmo assim, Orochimaru é um personagem útil que atualmente está vivo, mas quase não participa da história. Porém, se precisarem de ajuda, tem ali o Orochimaru. Essa decisão poderia ser tomada também para Frieza, guardar o Frieza, entre aspas. Não que ele já não esteja guardado, mas guardar o Frieza em, digamos, uma trégua em tempos de paz. Assim como o Orochimaru é um personagem que continua fazendo experimentos que não são lá muito bons, Frieza também continuaria com seus negócios ali pelo universo que não são bons. Mesmo assim, daria para fazer uma suposta paz entre Goku e Vegeta. Mas diferente do Orochimaru, Frieza ainda quer tomar o controle, destronar Bills, talvez destronar até o Zeno. Claro que é muito difícil ele conseguir fazer isso, não deve acontecer. Porém, Frieza tem todos esses planos. Sendo assim, guardar Frieza seria bem mais difícil, mas seria útil para um suposto torneio do Poder 2, por exemplo, ou alguma saga onde os Guerreiros Z precisam enfrentar pessoas muito fortes em uma guerra universal. Várias ideias para a nova saga de Dragon Ball Super envolvendo o personagem do Frieza, que pode ser aproveitado. E trazer ele do inferno de novo ficaria bem chato, porque banaliza bastante o personagem. Morreu ou não morreu, tanto faz. Isso banaliza, não que já não esteja banalizado em várias coisas. Caso Frieza efetivamente tenha o seu final definitivo em Dragon Ball Super, eu desejo um final digno. E se você me perguntar a minha opinião de todas as rotas, Goku, Vegeta, Broly e Gohan, a minha preferida é a rota do Vegeta. Na minha opinião, o que mais merece matar Frieza é o Vegeta, por toda a humilhação que ele sofreu durante a vida toda. De todos, ele é o que mais foi prejudicado por Frieza, portanto o mais merecedor de acabar com ele na minha visão.